Olá, queridos ouvintes do GNCast, o seu podcast para falar sobre genética e saúde. Aqui é Rodrigo Foch, médico geneticista de São Paulo, e estamos aqui hoje para conversar sobre histórias que inspiram e o papel das associações de pacientes e familiares nas doenças raras. E para isso não tem como estar aqui sem uma outra pessoa que não seja a Regina Próspero. Regina, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para todo mundo. Bom, doutor, obrigada pelo convite, tá? Depois de muitos verões, a gente está aqui, né? Que a gente está para gravar esse podcast há tanto tempo. Bom, eu sou Regina Próspero, sou conhecida, né, mais como Regina Próspero. Eu trabalho com doenças raras há mais de 25 anos, oficialmente no Instituto Vidas Raras há 25 anos. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu falo que não foi eu que entrei nas doenças raras, ela entrou em mim, na minha casa, né? Ela invadiu a minha casa, a minha revelia, e eu tinha duas opções: ou sentar e chorar, ou buscar recursos para poder salvar os meus filhos. Meus filhos têm mucopolissacaridose, que é uma doença degenerativa progressiva ultra rara, que acomete um paciente a cada 800 mil nascidos vivos. Então, você vê que é uma população muito pequena. E como defender uma população tão pequena? Para defender uma população de coletivo já é difícil. E aí, bom, alguns médicos pediram para eu fazer associação de paciente, mas eu não tinha recurso. Eu tinha 2 filhos para cuidar. Até que, então, nasceu o Instituto Vidas Raras e ele entrou na minha casa. Vocês já percebem que, assim, né, a vida da Regina, ela se intercala muito forte com essa questão das doenças raras, da acessibilidade, da necessidade, né? E aqui compartilhando a bancada comigo para a gente conversar um pouco sobre a sua história, tá a Carolina Araújo, residente em genética médica. Carol, se apresenta um pouquinho também. Oi, gente, meu nome é Carolina, eu sou médica, sou residente de genética médica pela Unifesp, sou pernambucana, moro aqui em São Paulo e vou participar um pouquinho dessa banca para conhecer essa história linda. Regina, eu vou te falar que, assim, eu te ouvi falar a primeira vez quando eu era, eu acho que R2. Foi em algum evento, né, onde você está agora. Isso foi em 2013, no máximo 2014, mas eu acho que foi 2013. Eu não sei nem se você vai lembrar de mim naquela época, porque a gente acabou se aproximando e se conhecendo mais depois, né? Muito mais posterior, quando eu já estava estabelecido dentro da genética, com meu consultório e tudo mais, né? Também muito por conta dos eventos e tudo mais. Mas era exatamente um evento de genética médica e eu escutei você contando sobre o seu histórico, né? E sobre todas as lutas que você, como uma pessoa que levanta a bandeira do apoio e da defesa às pessoas com doenças raras, né? Trazia ali e tem nesse seu discurso algo que é muito motivador, né? E eu acho que é exatamente isso, eu acho que eu nunca te falei isso, na verdade, Não. né? Mas eu acho que é exatamente isso. Eu lembro que, depois de ter te escutado falar, eu me senti muito motivado, tá? Quando a gente começa a residência, a especialização, a gente sempre sente um pouco de insegurança se a gente fez a escolha certa, fez a escolha errada. E desde o primeiro dia eu sempre saía da residência com dor de cabeça, de tanta informação, mas sempre muito certo que eu gostava de trabalhar com aquele público, com aqueles pacientes, né? Não só pelas questões técnicas envolvidas, mas muito pela questão social envolvida, né? Porque geralmente são pessoas de uma minoria que não tem voz, né? Existem minorias que elas têm voz e que, claro, elas precisam ser exacerbadas, como é de se esperar. Mas a gente está falando aqui de uma minoria que não consegue falar por si só. Verdade. Né? E isso sempre foi uma motivação para mim, do ponto de vista social, da especialidade mesmo. Tá? E eu saí muito inspirado lá atrás pelo que você falou e eu fico muito feliz do contato que a gente desenvolveu ao longo do tempo e
exatamente ter você hoje aqui comigo, né, com a gente sentado para conversar um pouco, para poder trazer um pouco da sua história, né, e trazer um pouco dessa importância das associações, dos grupos, dessa briga, né, dessa luta, não briga, né, mas essa luta da sociedade civil em prol dos direitos das pessoas com doenças raras. Sim. Voz nenhuma, doutor. Não se tinha. Nós conseguimos trazer pesquisas clínicas para o Brasil, mas aí nós vimos que não adiantava só trazer as pesquisas clínicas para cá. Quem ia defender e como ia ficar o tratamento dessas pessoas no pós-pesquisa? Tá, e se o remédio fosse bom? Como ficaria os outros? Né? Como ficaria o remédio para os outros? Porque a busca não era só para os nossos, a busca era para todos eles, né? E aí nós vimos que Brasília nem conhecia doenças raras. Que dirá se tinha remédio ou não? Você ia na farmácia popular, não tinha remédio nem para dor de cabeça, né? Eu ia brigar por um remédio de alto custo, de altíssimo custo, mas nós decidimos que era o caminho. E pedimos ajuda para parlamentar para poder chegar até Brasília. E nós fomos. Abrimos a porta para doenças raras em 2003, né? A pesquisa clínica, na verdade, não tinha nem começado, mas a gente precisava mostrar que essas pessoas precisavam ser atendidas. E mucopolissacaridose, eu falo que foi um divisor de águas para muitas doenças raras, porque não se ouvia falar nem em doenças raras. Na época era doença genética. Doença rara foi levantado esse nome em 2008 com o advento da Eurordes, né, que mudou todo um contexto sobre doença genética rara e a voz do paciente, principalmente de forma internacional, que deu uma união para muitos países. E aí, tá, como que nós vamos fazer? Nós vamos ter que levar os meninos, porque eu vou chegar lá, vou falar de uma doença que vão virar as costas e não vão nem lembrar mais. E o Dudu falou, mãe, ninguém quer ir, vou eu. E o Dudu foi junto, assim como o Filipinho também, do Márcio e da Daniela, que eram em PS1. E fomos lá, desfilar em Brasília, com os filhos, né, dando a cara para bater, né, para mostrar que existia coisas que não eram normais, que precisavam ser aceitas. Né? E sem saber, ali nós começamos a fazer o advocacy. Né? Que só depois de muitos anos que eu soube que eu era uma advocate, né? Eu não sabia. Eu só sabia que a gente trabalhava em prol. E com isso nós conseguimos os registros dos medicamentos da Anvisa. Depois de tanta luta, conseguimos a incorporação de todos os medicamentos para as mucopolissacaridoses. Então, hoje, as mucopolissacaridoses, elas são vistas como uma doença diferenciada, né? Eu acho que muitas pessoas querem seguir o mesmo caminho. Foi um caminho muito longo, mas foi um caminho muito assertivo, né? Para que essas pessoas consigam medicamento sem ação judicial, né? De forma que eles consigam um tratamento ad eterno, né, enquanto eles forem vivos, mas que de qualidade, né, sem ter que chorar porque a ação judicial foi cassada, porque a ação judicial foi extinta, e daí vai. Então, aí o que aconteceu? Muitos outros pacientes de outras doenças vieram ao pedindo nossa ajuda para que colocassem a doença deles no mesmo patamar. E aí foi o que a gente sentou e falou assim, tá, nós somos mucopolissacaridose, mas nós vamos deixar essa pessoa desabrigada só porque ela não tem mucopolissacaridose, mas ela tem uma doença que tem a mesma importância que... Né? Já tinha o conhecimento do caminho, né? Sim. Pelo menos já tinha o entendimento da estrada. E aí é poder apresentar essa estrada para outros. E foi o que a gente fez desde lá de trás, né? É pegar na mão, levar junto e defender aquela doença também nos órgãos que tem que acolher, que precisam ser acolhidas, né? É um caminho que, olha, dá um
dá um cansaço, uma preguiça de vez em quando, dá vontade de largar tudo, porque você chove no molhado, você dá murro em ponta de faca, mas eu sempre falo que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? E daí chega um momento que o cara fala assim, não, chama ela aqui que nós vamos assinar esse negócio, porque eu não aguento mais ela ver ela aqui na minha porta. E é assim que a gente, no fim, tem que acolher, né? E a importância de uma associação. Eu não posso falar só por mim. O meu umbigo não vale mais ou menos que o do outro, né? Eu tenho que falar por uma coletividade. E nisso, eu preciso ter ciência de quem eu estou defendendo, quantos eu estou defendendo, aonde eles estão, o que eles comem, onde eles vivem, aonde eles tratam, quem é o médico, quais os remédios eles tomam. E isso nós conseguimos captar no nosso sistema de gerenciamento de paciente, que foi o que mostrou para o Ministério da Saúde que nós não éramos desorganizados, que a gente não trabalha com estatística, a gente trabalha com dado real, com vidas, né? Com vidas reais. E isso foi um divisor de águas também para eles, porque eles começaram a perceber que eles não estavam lidando com uma associação de paciente que só ia lá e falava por si só. Não, eu sabia os números. Tinha metodologia. Eu tinha como chegar e rebater o que eles falavam, e isso foi muito importante. Rebater com consciência, com dados precisos e com educação, você consegue chegar lá. Né? E as associações, elas também vieram ao nosso encontro pedindo que nós levássemos eles até onde precisavam estar. E esse é o nosso papel, né? Nós temos lá os nossos pacientes que ainda têm algumas dificuldades, porque eu falava que quando eu conseguisse a incorporação dos medicamentos para a polissacaridose, eu ia aposentar. Mal sabia eu que isso só era o começo eu falo da encrenca, né? Da encrenca, porque vem muitas outras coisas que advêm do tratamento. As crianças crescem, as crianças casam, as crianças têm filhos, né? As crianças vão estudar. E para isso tudo, a gente precisa ter um respaldo, porque as crianças têm as dificuldades, como é que elas vão entrar na escola? Né? Como é que elas vão ser tratadas na escola? Como elas vão ser tratadas num ambiente de trabalho, porque elas também trabalham. E tudo isso a gente tem que defender. Sim. E como associação a gente consegue, claro, muito mais sucesso. Eu acho que seria interessante a gente começar a voltar um pouquinho para saber como é que começou tudo. Tem quanto tempo que começou o projeto? Como foi que começou toda essa iniciativa? O que te fez colocar o pé dentro desse universo de doenças raras, Regina? Meus filhos. Niltinho, se vivo fosse, ele faria 37 anos daqui a 2 meses. Ele faleceu aos 6 anos. E foi muito doloroso eu estar numa situação em que eu não tinha domínio. A impotência para um pai é a coisa mais triste que tem. É o seu filho te pedir ajuda e você não ter como responder, né? O Niltinho se foi, mas eu tinha o Dudu. O Dudu estava com 5 anos. Era uma época que não se tinha nada para oferecer. Nada. Só carinho e atenção, que eram o que os médicos colocavam para nós, né? E ainda falavam que ele ia ter retardo mental, que ele ia ter muitas outras dificuldades que, graças a Deus, não se apresentaram. Mas, mesmo assim, ele foi um indivíduo que foi para a escola. E eu não pus ele dentro do guarda-roupa. Ele era inteligente demais para ficar dentro de casa. E por mais que se falasse que ele ia desenvolver o retardo mental, eu falava que ele ia para a escola enquanto ele pudesse e quisesse. Mesmo perdendo a visão aos 10 anos, ele continuou indo para a escola, porque ele queria ir para a escola. E mesmo que dissessem que ele ia morrer na primeira infância, que mal chegaria aos 10 anos, com 10 anos ele ficou cego. Mas ele continuou indo para a escola. E chegou o momento da faculdade, né? Que muito me orgulha, né? O Dudu tem 2 faculdades, ele é funcionário público concursado, mesmo com todas as dificuldades, mas a primeira faculdade arriou, falou que não tinha condições de acolhê-lo sozinho, porque nunca tinha tido um aluno com tantas comorbidades, e que era necessário que alguém fosse junto acompanhar, porque a escola não se sentia preparada, né, com recursos.
E aí, no fim, eu prestei vestibular e fui fazer direito com ele. Nossa. Eu falo que foi uma bênção, né, que o Dudu me deu, porque eu queria ser médica, né? De médico para advogado, a diferença é grande, né? Mas aí, de repente, eu me vi numa sala cheio de alunos de mais da metade da idade do Dudu, a outra metade da idade um pouco mais avançadinha, assim como a minha, né? Graças a Deus eu não era a mais velha do curso, mas eu me sentia mãezona lá da molecada. E, no fim, eu me formei com ele, mas eu não quis prestar o OAB, porque eu falo que primeira vez que o juiz indeferisse uma ação de medicamento para alguma criança minha, eu ia perder meu réu primário. Então, eu preferi nem ter OAB, né? Isso foi em que ano, Regina? Nós nos formamos em 2012. 2012. 2012. Ai, mas foi muito bom. Eu aprendi muito, muito. E a minha turma também. A minha turma aprendeu muito com a situação do Dudu. Né? Diz que, segundo consta, foi uma das turmas mais disciplinadas que a escola teve. Nossa. Porque tinha um rapazinho lá que não faltava, mesmo não estando bem. Como é que eu, com uma dorzinha de cabeça simples, vou faltar? Eu ia faltar hoje, mas só que lembrei que o Dudu ia estar lá. Eu falei, droga, vou ter que levantar e ir para a faculdade, porque aquele garoto vai estar lá. Né? Então, as pessoas começaram a ver uma coisa muito diferente, que não se tinha noção. Eu falo que as pessoas deveriam passar um tempo num GRAAC, né? Num hospital de doenças raras, porque eles estão acostumados com normais. Eles não sabem o que fazer com uma pessoa que tem alguma coisa fora da curva, né? E aí, quando chega um Dudu com tudo aquilo que ele apresentava e ele só tirar 10, como assim? Né? Como que ele estuda, Regina? Ele é ouvinte. Como que ele faz prova? Com o ledor. Então, a gente vai adaptando, né? E aí, assim, o direito fez para mim algo que eu pude aplicar na associação. Quando começou isso? Você se formou em 2012, mas quando foi que começou a virada de chave? Mas a associação já existia muito Já antes existia. disso. A associação nasceu em 2001. 2001? No mesmo período em que nós ficamos sabendo que estava sendo fabricado medicamentos nos Estados Unidos que poderiam mudar totalmente o curso natural da vida deles. Aí foi que falo que a gente virou giraia, né? Newton, meu marido, ele não conseguia entender direito o que estava acontecendo e ele negava, sabe? Doía muito. Eu falo que para você explicar azão e azinho para uma pessoa que faz TI, ai, gente, é a coisa mais difícil do mundo, vocês não têm noção. No final das contas, ele só fala assim, tá bom, eu tenho que assinar. Porque ele não consegue... Hoje, de tanto bater na tecla, ele já sabe, ele tira de letra, mas naquela época não. E aí, naquele dia que teve um evento em Porto Alegre, que juntou as famílias a nível nacional para falar sobre mucopolissacaridose, e isso foi em 2001 também, o Newton virou a chavinha dele também. E aí ele falou que ele ia ajudar quem precisasse dele. Nossa. E ali a gente se doou para a associação, né? A minha casa parecia quartel-general, assim como a do Márcio também. A gente não tinha sede. Pagávamos conta de telefone, ajudávamos o paciente, tudo com recurso próprio, para que as pessoas pudessem ter aquilo que elas precisavam. Porque elas estavam totalmente... Se eu falo que eu consigo ter voz, eu tinha muito pouco, eles não tinham nada. E aquilo doeu muito. E aí nós fomos levantando o cadastro, como que eles precisavam, o que eles precisavam para viver, e fomos brigando para trazer as pesquisas clínicas para o Brasil, junto com o pessoal de Porto Alegre, porque eles brigavam enquanto pesquisadores e a gente brigava enquanto associação, enquanto pai. O Newton bombardeava de e-mail, porque ele era o TI, o Márcio bombardeava com telefonemas para os Estados Unidos e a gente ia comendo as bordas, né? E foi aí que nós conseguimos chegar lá adiante. Você vê como a importância da luta multifacetada, né, pelo direito. Quer dizer, a gente tem... e isso é esperado até pela nossa Constituição, né, Regina? A questão da população, né, da demanda da população em relação a um benefício, em relação a uma melhora, né? E
nós, como médicos, e eu tenho muito esse pensamento, né? A gente tem um objetivo final, que é o paciente, e que são as famílias, e dar o suporte, o diagnóstico, apoio e tratamento. Mas a gente precisa ter essas relações estabelecidas, porque as associações elas são fundamentais para a gente Nossa. conseguir também a melhora, né? A melhora que nós buscamos como profissional de saúde. E de fato, quando a Regina traz a questão desse movimento, né, da definição de doença rara, né, de que começou a ter todo esse movimento popular a respeito da doença rara, né? Quando eu falo popular, eu digo assim, societário mesmo, Sim, né? sim. A gente sempre falava de doença genética, Uhum. né? E claro, doença rara, na sua maioria, ela é de origem genética, mas a partir do momento que as pessoas se identificaram, porque chamar de doença rara causa uma identificação, Uhum. né? Genética era difícil. Genética era Como que você difícil. explicar para um Conectar. ser, né, que não é da área da saúde, o que é uma doença genética? Agora, assim, a pessoa com mucopolissacaridose, a pessoa com Gaucher, os dois estão dentro do núcleo de doenças raras, então são doenças diferentes, mas isso gera uma maior identificação do que as pessoas se identificarem como pessoas com doenças raras, com doença genética, né? E aí isso permite com que a gente tenha um fortalecimento social mesmo dessa luta, Uhum. né? O que, não obstante, vai acarretar aí numa linha do tempo, né? A gente ainda está falando mais há um tempo atrás, mas 2014 com a portaria 199 da Política de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Sim. Muito né? recente. Vale a pena a gente lembrar que antes disso foi publicada uma portaria de atenção às pessoas com doenças genéticas. Foi o decreto 81. O decreto 81, que se eu não me engano foi 2008. 2008? 2008 e 2009. Foi mais ou menos nessa faixa. E você vê que ele não teve a mesma força do que quando veio a portaria. E a construção da portaria em si, ela também teve a força, né, e a demanda da sociedade civil, né? Sim, foram escolhidos quatro associações, 4 especialistas e 4 membros do Ministério da Saúde para fazer a construção, né, dessa portaria. Nós trabalhamos durante 2 anos para construir todo o texto, né, para ver o que ia ficar bom, o que poderia não passar para tirar, né, porque não adianta você querer tudo que daí não passa nada. Mas o importante foi que as associações elas deram a sua contribuição e é muito importante que o governo nos ouviu, porque senão eles iam chover no molhado, assim, não ia dar certo. O Instituto Vidas Raras, na época como a PMPS, já tinha no seu cadastro todos os centros que atendiam pessoas com mucopolissacaridose e outras doenças raras. Já tinha os especialistas mapeados. Nós doamos toda essa informação para o Ministério da Saúde, o que foi de um ganho muito grande, porque eles não tiveram que fazer esse rastreio. Nós já demos para eles o que eles precisavam. Isso assim, cortou muito caminho, né? E a portaria 199, ela foi essencial para muito do que foi depois colocado, né, no meio para doenças raras, como o exame do pezinho, né? Nós fizemos uma campanha fabulosa para pedir que o exame do pezinho fosse ampliado. Né? Nós fizemos aquela campanha O Pezinho no Futuro, que foi um estrondo, chamou muita atenção do governo e aí o presidente sancionou a lei em 2021 para ampliação do exame do pezinho, né? O que a gente está, ainda agora a gente está brigando para que isso venha a ser todo implantado, porque tem que ainda a participação da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, né? Porque tem que colocar esse indivíduo em algum lugar, não é só triar. É isso que as pessoas precisam entender. Eu preciso ver aonde eu vou colocar esse nascituro que veio com uma doença rara e onde vai ser colocado, como que ele vai ser tratado, né? A demora pode ser por causa disso também, mas eles têm que dar um jeito de resolver isso de forma mais rápida. Delicado porque eles existem, né?
Não, Eles eles existem já e existem. uma hora ele vai cair no sistema. Uhum. É o que eu falo para o gestor quando ele fala que nós vamos surtar o Quando eles SUS. aparecem, mas eles já Não, mas existem. o sistema já está surtado. E você ter esse paciente já mapeado precocemente, diagnosticado Nossa, precocemente, auxilia muito. não, possibilita assim, além de você conseguir estabelecer uma estrutura, né, de epidemiológica mesmo da situação, Sim, que é sim. fundamental, mas te permite você trabalhar com esse paciente já precocemente, né, para evitar as Sim. complicações, para você pensar nos tratamentos e tudo o mais precoce possível. Uhum. É totalmente diferente você fazer um diagnóstico de uma pessoa com mucopolissacaridose tardio e você fazer no período neonatal. Você sabe, né? Bom, você sabe. A portaria, o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da mucopolissacaridose, ele oferece o transplante hematopoético. Só que só até os 24 meses. Uhum. Essa criança não chega para nós até os 24 meses. Ela vai chegar depois dos 24 meses, que é quando ela começa a ter os problemas que a mucopolissacaridose traz. Só aqueles que eventualmente sejam já por conta de uma recorrência, né, Regina? Se ele tiver a sorte de ter, a sorte que eu falo é a felicidade dos outros, né? Sim. Dele ter um primo, um irmão, um Uhum. parente que tenha a doença, mas mesmo assim, até chegar, porque às vezes a família ela não associa, que teve um primo lá longe que tinha umas características semelhantes, e é outro fator também que a mucopolissacaridose tem a seu favor, né, e contra também, que é O o fenótipo mais fenótipo clássico. diferenciado, Uhum, né? A uhum. gente percebe. Hoje, se eu tivesse o Niltinho hoje, eu ia bater os olhos nele e ia falar assim, meu Deus, ele veio com mucopolissacaridose. Mas você pensa, há 37 anos atrás, Uhum. o que foi? Ele só era um dispineico. Uhum. Era aquele que tinha apneia do sono, nasceu já com apneia e cianose. Ah, mas por quê? Ah, porque ele era prematuro, ele não consegue pensar em mamar e respirar. Gente, ele já era um indivíduo marcado, né? E é isso que a gente quer para essas crianças, que ao nascer ele já tenha a providência a seu favor. Regina, uma coisa interessante que, por mais que a gente ainda esteja lutando para que esse tempo seja encurtado, a gente teve vários avanços com isso, né? A odisseia diagnóstica desses pacientes eram muito mais prolongadas. Hoje em dia a Sim, gente consegue ter um encurtamento. Isso a sim, gente pode falar que foi graças ao trabalho de vocês, todo o sim, trabalho em sim. equipe. As campanhas que nós fizemos, Uhum. e muitas, né, as exposições que nós trouxemos sobre mucopolissacaridose marcaram muito. Eu falo que as pessoas só conheciam a síndrome de Down. Uhum. Era isso. E, quando falavam em doença genética, eles falavam assim, é aquela doença que o sangue da mãe não bate com o sangue do pai? Uhum. Até hoje, isso É, acontece a bastante. primeira coisa que eles falam, né? Nada a ver. Por isso que até Doenças Raras ajudou um pouquinho, né, da gente explicar para as outras pessoas do que se trata. Agora, mesmo os meus que têm um fenótipo diferente, o Niltinho só teve o diagnóstico precoce porque eu invoquei. Eu via que ele tinha alguma coisa. Eu via que ele não era normal. Ele era uma criança que tinha muito catarro, muita gripe, muita dor de cabeça, sempre com febre. E mais, ele tinha um caroço na coluna. Foi aí que o médico acreditou em mim. Uhum. No raio-x, eu tive o privilégio de ter um médico radiologista que tinha visto mucopolissacaridose na faculdade há não sei quantos, 30 anos atrás, dele. Uhum. Hoje 60, né? E aí ele viu a espinha bífida e ele pediu para ser investigado, veio em vermelho no laudo dele, na época ainda de máquina de escrever, favor investigar mucopolissacaridose. Assim, eu tive sorte. Uhum. Senão, ele teria morrido sem diagnóstico. E o Dudu também. Porque o Dudu veio com uma forma mais leve. Todo mundo acreditava que ele não tinha doença, até os médicos. Uhum. Até que uma médica bateu o olho e falou, não, ele tem sim, mãe. Ele tem, eu vou fazer o exame e vou provar para você que ele tem. Então, foi sorte. Foi bater na tecla, né? Como eu falo. Eu já era tida na família como a louca, a hipocondríaca.
e aquela que adorava ter doença para o filho. Era isso. Como foi que você se sentiu quando saiu o diagnóstico, quando teve a confirmação? Eu acho que eu estou em estado de choque até hoje, sabe? Porque eu recebi tudo aquilo sozinha. Eu estava sozinha, com o Niltinho no colo. E foi muito difícil escutar o médico falar que ele não ia andar, ele não ia falar, ele não ia enxergar, ele ia ficar surdo, ele ia ter retardo mental, ele não ia andar e ia morrer até os 5 anos. Foi assim que eu soube da doença, né? E uma semana depois eu descobri que eu estava grávida, de novo, do Duduzinho. Então, por isso que eu falo que às vezes eu estou em estado de choque até hoje, né? Porque a gravidez do Dudu foi preocupante, mas eu não tinha nem tempo para pensar, porque o Niltinho dava tanto trabalho que quando eu vi eu já estava tendo o segundo, Uhum. né? Então, eu acho que eu acreditei desacreditando, porque como que toda aquela descrição que o médico me passou estava naquela criança que estava interagindo comigo. Uhum. Ele só tinha 6 meses e ele interagia comigo. Então, assim, era difícil acreditar, mas era nítido no corpinho dele que tinha alguma coisa de errado. Regina, e comparando hoje os atendimentos, comparando com o pessoal da associação que chega para você, você sente diferença do cuidado, da fala, de passar O passar o conhecimento, né, que eu conhecimento? acho que os profissionais hoje da saúde têm em relação a doenças raras, você acha que se comparar com 30 anos atrás, você acha que os desafios são os mesmos? Eles mudaram? Não, eles mudaram. Eles mudaram. É raro o médico que fala assim, não me interesso. E esse é melhor descartar mesmo, porque ele não vai ter vontade. Eu sou muito seletiva para médico, sou muito chata para médico. E eu entro na sala do médico, eu já sei se eu posso confiar nele ou não. E já descarto ali, né? Hoje os médicos, eles têm mais consciência para ajudar e eles querem saber um pouco sobre, para tentar ajudar. Mesmo, eu falo que o SUS é o primeiro que quer ajudar. A gente percebe, né? Às vezes não ajuda da maneira correta, mas porque também ele não sabe do que ele está falando, não sabe do que ele pegou. Porque, sem brincadeira, né? Um paciente com doença rara é uma bomba relógio. Você carrega uma bomba relógio o dia inteiro. Você sente que o acolhimento hoje ele é diferente? Ele é diferente, bem diferente. Até mesmo na hora de dar a notícia para as famílias. Eles dão com Sensibilidade? mais sensibilidade, né? Eu falo que alguns médicos, independente do que for, parece que eles têm prazer em dar aquela notícia ruim, né? Mas hoje a gente vê os médicos com a sensibilidade em cuidar da família, do pai e da mãe, ao dar a notícia, porque a notícia não vai ser nada boa, né? E às vezes muitos se sentem até culpados de não ter percebido antes. Mas é aquilo que eu falo, né? Ninguém tem que saber de 6 a 8 mil doenças raras, que é o que existe. Como é que você vai saber? E cada dia que você olha, aparece mais 2, 3, né? E é muito do que o que a gente, né, na formação também, a gente fala muito sobre a questão do acolhimento e da estruturação em relação às notícias mesmo, né, Carol? Porque isso é uma coisa, Regina, que eu acho que, aí trazendo um pouco para o lado do profissional médico, né? A gente tem uma curva de aprendizagem também a respeito de como lidar com notícias não positivas. Eu não vou chamar de más notícias, mas eu vou falar de notícias não positivas em algumas situações, em algumas estruturas, né? Aquela coisa que às vezes as pessoas falam, o médico vai ficando frio com o tempo, né? Eu não sei se vai ficar. Alguns eu acho que talvez, né? Mas eu acho que a gente, com o tempo, também vai adquirindo técnicas. Soft skills para poder lidar com a situação. Até para se proteger. Sim, sim. Porque a carga emocional é pesada. Não, quantas vezes a gente termina a consulta que eu olho para vocês e eu falo assim, gente... Tá tudo bem. Né? Isso daqui foi complexo, porque, de fato, não tem como a gente não ter algum nível, algum grau de referência, contra-referência em relação às histórias, porque a gente não está lidando simplesmente
Tudo Com bem, o não é número. com número, né? E eu não quero também diminuir os outros colegas de forma alguma, mas, por exemplo, eu não estou lidando com um coração, eu não estou lidando com um rim, né? E claro que cardiologista lidar com a pessoa também, não é isso que eu quero dizer. Mas a gente lida com histórias de vida Complexas. complexas, né? E muito enraizadas, que eventualmente vão mexer em coisas que às vezes a pessoa nem imagina que estão ali, né? Porque a gente não está lidando com somente a criança, mas a gente está lidando com toda uma estrutura de família Sim. Uhum. e às vezes coisas que estão vindo de gerações que impactam até como aquela pessoa lida com os seus familiares, porque de repente a mãe, a avó tinha um irmão, teve um filho que perdeu e que isso inevitavelmente vai ser projetado, né, em relação às outras pessoas da família. Então, essa questão dessas habilidades de comunicação, isso tudo acaba sendo importante para a gente, como profissional da saúde, treinar, né? Mas eu fico feliz de escutar você falar que você acha que hoje as pessoas estão mais, né? Elas estão mais receptivas a entender a dor da família, né? E tem outra coisa que é muito importante também, a culpa da mãe. Uhum. Geralmente, 90%, a culpa recai sobre quem? A mãe. Uhum. Uhum. A mãe que não soube cuidar, não soube se cuidar, porque essa doença foi você que trouxe, porque a minha família não ia fazer filho com defeito, Uhum. Uhum. tá? Esse é um acolhimento também que a associação faz. Ninguém é culpado. Eu pego, às vezes, algumas mães que vêm me procurar, que eu fico com... Às vezes, eu não sei se eu fico revoltada ou com pena de como chegou para ela, mas não pelo médico. Às vezes, ela tem a droga do Google, né? Que O Google é maravilhoso, mas ele só tem... Ele vai do luxo ao lixo em segundos. E, às vezes, alguma coisa que o médico falou, mas ela interpretou mal, Uhum. né? E aí você tem que ler para ela da forma correta, para ela entender que não é ela a culpada. Ninguém é culpado. Quem é que quer ter um filho com um problema de saúde? Ninguém quer. Mas acontece de vir, né? Então, é tirar essa culpa também. Sim. É importante. Vocês comentaram do ambulatório, comentaram desse contato da associação com as mães. Eu tive uma experiência logo no início da residência mesmo, de uma mãe que estava tendo o primeiro contato com o diagnóstico, não conhecia ninguém com a doença. Então, ela estava muito aflita. Eu também estava no começo, então a gente pude explicar tudo que eu sabia e levei como tarefa para casa. Falei, olha, eu vou sentar, vou procurar associações, vou procurar grupo de apoio para poder compartilhar. Sim. Mandei todos os dados para ela, compartilhei. Ela entrou dentro da associação da doença específica e eu tive a oportunidade de atendê-la pela segunda vez. E nessa segunda vez que eu atendi, ela estava outra pessoa, porque ela estava se sentindo acolhida, pertencida. Achou alguém com o mesmo problema. Ela conseguia compartilhar. A família, por mais que desse o apoio, não era a mesma coisa, porque não tinha pessoas com a mesma vivência que ela estava tendo. Então, aquela troca que ela teve foi muito importante. E eu vejo que a associação é essencial, porque dá continuidade do que a gente faz. A gente começou aqui, mas a vida real é o que vocês estão É o acompanhando. dia a dia. Aquilo dia a que meu dia. marido falou uma vez para uma pessoa bem conhecida. Vocês vêm aqui uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Mas o dia e a noite é nosso. E ninguém acredita, né? Porque às vezes a pessoa falava assim, posso dormir na sua casa? Eu falei, olha, dormir eu não garanto. Você pode passar a noite na minha casa. Porque a apneia era tão grande que o ronco você escutava de baixo. A pessoa que ia dormir na minha casa, dormir em cima, ela acordava no sofá. Porque dava aflição, né? E tem coisas que a gente até já acostuma no dia a dia, porque a gente está lidando com aquilo todos os dias, né? Mas o de fora, não. Ele fica apavorado. Teve um voo que, quando eu desci em Porto Alegre, tinha uma equipe médica esperando na porta. E o Dudu, eu sabia como o Dudu estava, mas ele não estava tão ruim, né? Então, eu estava sabendo lidar. E ele estava sem o CPAP dele, então, ele tinha, né? Nossa, a aeromoça ficou tão apavorada que ela pediu acolhida médica. Uhum. No fim das contas, era uma pessoa que conhecia a gente lá do HCPA e até queria levar a gente de ambulância até o hotel. Eu falei, não, ele vai ficar com isso na cabeça.
vou pegar um táxi, vou pro hotel e vou pôr o CPAP nele e ele vai melhorar. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, mas quem está de fora fica apavorado, porque são situações muito, muito alheia à vida corriqueira de todo mundo. E as mães, quando ela encontra alguém que vive a mesma coisa, ela se sente protegida. Uhum. Às vezes liga a mãe lá no instituto, ela não quer falar com as meninas, ela quer falar comigo, porque a dor é a mesma, Uhum. né? Por mais que as meninas tenham um acolhimento muito bom, mas elas querem sentir o acolhimento de quem já passou por isso ou está passando. E pensando assim, né, em toda a estrutura social e do sistema de saúde como um todo, né, a gente sabe que o SUS, ele tem seus pontos de atenção e de melhora e isso é esperado, né, a gente não tem uma política perfeita para tudo. A própria portaria 199, a gente tem que lembrar que ela é um avanço enorme comparado ao que já se foi, Uhum. né? É claro que ela tem pontos de melhora, mas para gente que não tinha absolutamente nada, Nossa, foi uma conquista. foi uma Super conquista. fácil. Né? Sim. Se você tivesse que pensar assim, quais são os principais pontos de conquista desses anos, dessa luta, do ponto de vista social, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de acessibilidade, o que você pensaria como talvez o principal ponto, os dois principais pontos? Eu falo que foi a amostra, né, ou a presença das associações onde elas deveriam estar desde o começo, né? Hoje o governo nos chama A representatividade. a representatividade. Ela chama a associação para poder representar aquela doença, ela chama a associação para, de repente, uma reunião para definir alguns comparativos ou para ver se uma outra melhora. Tanto na Anvisa, a gente vê muito isso, como na Conitec. Então, assim, antes a gente não era chamado nem para beber água, né? Mas hoje não. Hoje as associações elas têm a sua representatividade. O olhar do sistema também mudou, Uhum. né? Hoje, se eu for, por exemplo, na UPA, falar sobre doença rara já não era aquele monstro de 7 cabeças que era um tempo atrás, que um olhava para o outro e não sabia o que fazer. Dava Novalgina ou dava um antibiótico de largo espectro, porque, assim, era 880, né? Porque não sabia o que fazer, né? Também a gente tem a internet a nosso favor, que ajuda bastante. As campanhas que nós fizemos também sobre doenças raras, que a gente também está sempre fazendo, ajuda bastante. Hoje a gente consegue ser representado, eu falo. E o acolhimento dessas pessoas no SUS também tem uma melhora significativa. Eu acho que todos os entes da federação, existem locais mesmo que não cadastrados na portaria 199, eles podem ser colocados como referência porque eles têm um acolhimento. Eu não sei se é porque eu não vim de tanta época atrás, mas assim, eu vejo muito hoje encontros de médicos para saber da doença, saber como lidar com ela, se há tratamento ou não, porque às vezes muitas não têm, só 4% da população de doenças raras tem um medicamento, um tratamento definido. Então, eu acho que tudo isso melhorou bastante. A visão, no geral, da sociedade em relação a um doente raro mudou. Tem que melhorar? Nossa, tem que melhorar muito. Mas já melhorou bastante. Da época que eu vim, a gente já está anos-luz. Isso que é importante da gente ver, né? É claro que é um trabalho contínuo. A gente gostaria que fosse muito mais dinâmico, muito mais rápido, né? Sim. Essa evolução. No mundo que a gente vive hoje, que o avanço tecnológico ele é tão rápido, a gente não tem um avanço social que acompanhe esse passo, né? Essa que é a verdade. A gente fala muito mais sobre questões, eventualmente, que vão estar relacionadas a temas menos sociais, mas a gente precisa levar tudo isso em consideração. E coisas como... Você trouxe o exemplo na época da faculdade. É extremamente importante essa questão da inclusão, Sim. né? Porque é uma forma também da sociedade ela crescer, ela crescer junto. Quer dizer,
Aquela pessoa que compartilhou a sala de aula com o Dudu, eu tenho certeza que ela vai... Ser humano muito melhor. Não, Ela vai ela ter... levou uma lição de vida Exato. para toda uma vida. Uhum. Ela vai ter desenvolvido competências que pessoas que não tiveram um Dudu na sala de aula não vão ter Não vão desenvolvido. ter. Que podem até desenvolver de outras formas, de forma, né? Mas assim, aquelas tiveram a chance de desenvolver essas competências com o Dudu, né? Sim. E aí eu acho que isso que é um pouco essa questão da gente abraçar de fato como sociedade civil, né? Não estou nem falando como profissional de saúde, mas como sociedade civil, os diferentes, né? Sim. De novo, a gente tem as minorias que conseguem ter suas próprias vozes. A gente está falando aqui de uma minoria que não consegue ter sua voz. Então, Não tem tempo para isso. é nossa responsabilidade social, né? Nós podermos fazer com que eles falem e com que eles sejam escutados. Sim. Mas uma coisa, doutor, que tem que ser falado é: as mães, as famílias precisam entender que a sociedade só vai aceitar o seu filho e vai tratar ele com o respeito que a família dá. Uhum. Então não adianta eu exigir de um terceiro que ele tenha um acolhimento para o meu filho se o meu acolhimento não está adequado. Eu nunca tive problema de subir em ônibus, né? Eu levava o Dudu às vezes no colo, sempre vinha alguém para me ajudar na escola, na faculdade. E eu vejo tanta gente assim reclamar, só reclamar. Mas tá, e como que ela tá lidando com o seu filho no dia a dia? Quando o Dudu foi para a faculdade, gente, choveu de telefonema lá em casa dizendo assim: tô tão feliz, Regina, tô tão feliz que eu vou colocar minha filha de volta na escola. Porque agora eu entendi que ela vai conseguir. Gente, às vezes colocavam lá pai. Por quê? Eu perguntava. Porque lá ele não vai ser discriminado. Tá, mas algumas coisas a gente tem que escutar. Mesmo que eu seja orelhuda, eu vou escutar que eu sou orelhuda, né? Então, algumas coisas a gente vai escutar, que a gente vai ter que engolir, outras a gente vai explicar, outras a gente vai ficar bravo, porque hoje a gente não levanta do dia bom todos os dias. Mas a maneira como você lida com o seu problema é como a sociedade vai te devolver. Isso é importante. Às vezes esse movimento de superproteção, ele também... Pior, Tem ele malefícios mata. também. A superproteção mata. Tudo que é exagerado mata. Eu sei porque eu conheci crianças que ficaram muito acometidas por hiperproteção. Porque um dia o médico falou: cuida bem dele, porque ele vai morrer logo. A vida morreu ali. Entendeu? O atestado de óbito já veio ali. É isso que a gente tem que saber lidar. Cada um tem a sua estrutura. Você falou, o médico às vezes cria uma frieza. Eu falei, às vezes eu acho que eu sou fria. Que eu sou meia geladona para algumas coisas, sabe? Mas é porque foi a maneira que eu aprendi a lidar para eles não sofrerem tanto. Por que meu filho não pode ir no mercado? Por que meu filho não pode ir no Hop Hari? Claro que ele pode. Ele pode, eu vou brigar por isso. E eu não tinha nem que brigar. Às vezes o funcionário chegava para mim e falava assim: você está na fila errada. Você tem que estar naquela fila e você pode levar mais 4 com você porque ele tem direito. A preferencial. A preferencial. Às vezes eu não precisava nem pedir, entendeu? Mas você tem que saber como você lida com a situação todo dia. Para que o seu filho não sofra aquilo que a doença quer que ele sofra. A gente trabalha muito isso no ambulatório também, que é incentivar a independência do paciente, estimular o estímulo para ver até onde ele vai atingir, o quanto ele pode, porque se a gente deixar nessa superproteção, acaba que ele não vai evoluir todas as habilidades que poderiam... Às vezes, eu ficava na escola, ele estudava à tarde, o Léo era um titiquinho, o meu caçula. Terrível. Nossa, ele era terrível. Às vezes eu ficava com ele na porta da escola, do portão para fora. Ficava com ele a tarde inteira. Porque se o Dudu me chamasse, precisasse, eu já estava lá. Aí você fala assim, mas também você não faz nada na vida, né? Gente, vocês não sabem quanto eu trabalhava.
Mas aquela parte, era dele. Uhum, uhum. Isso mudou a vida dele, porque eu não precisei deixar ele em casa para morrer em casa. Eu falo que se o pai não investir no começo, ele vai ter que investir no final, e no final é pior. Não é sobreviver, né? É viver. É viver, é viver. E outra, você não vai criar um filho revoltado, deprimido, ansioso. Ele tem a tarefa dele. Ele precisa fazer as tarefas dele. Dentro da limitação dele. Perfeito. A gente está se aproximando do final. Regina, eu queria que você me falasse uma coisa. Se você pudesse, assim, dentro de toda a sua trajetória, né? Teria alguma coisa que você teria feito hoje, com o conhecimento que você tem? Alguma coisa que você teria feito diferente, brigado diferente, ido atrás de uma forma diferente? Sabe, doutor, às vezes eu fico pensando nisso. Mas para a gente fazer tudo isso, a gente tem que ter bagagem. E a bagagem só vem com o dia a dia. Então, às vezes eu fico pensando, se eu pudesse fazer tal coisa em tal época, não teria acontecido isso. Eu não tinha bagagem. Eu não tinha como fazer diferente. Então, às vezes eu até falo para as mães, se você voltar 10 anos atrás, você vai fazer a mesma coisa, porque você não tinha o conhecimento. Uhum. Então, é muito complicado entender. Talvez, na época, no dia que o Niltinho faleceu, eu briguei muito até para ele ser internado, tá? Porque o médico falava que não ia internar, não, que ia mandar para casa. Ele estava com 27 de oxigenação no corpo. Saturando lá embaixo. Ele estava morrendo. E eu estava avisando, fazia 20 dias que eu estava avisando que aquele menino estava morrendo. Então, não sei, eu acho que talvez naquela época eu teria sido mais agressiva, tá? Para forçar uma internação. Ia persistir mais, nossa. Que foi o que eu fiz com o Dudu depois, em 2 vezes que ele ficou internado. Eu falei pro médico, você pode me mandar embora, eu não vou sair daqui. Eu perdi 1, mas 2 eu não vou perder. Ele precisa ser internado, ele precisa de algo que libere a oxigenação das vias aéreas altas, porque ele está todo obstruído. Mãe, ele está com pneumonia. Eu falei, tudo bem que ele está com pneumonia, mas ele está com as vias aéreas altas obstruídas. Depois do terceiro médico, terceiro plantão, o médico falou assim, tira logo esse raio-x, porque senão não vai dar sossego. Quando ele voltou, ele falou, mãe, você tinha razão. Eu vou tratar dos 2, porque senão não vai adiantar. Eu falei, doutor, eu sei, porque é o meu dia a dia. Mãe tem um sexto sentido, né? E é o que a gente vê muito do desafio do conhecimento sobre doenças raras dos colegas, na verdade, né? Então, assim, a gente que lida todo dia, a gente sabe de como a coisa pode escalonar em algumas situações, mas eventualmente o médico que está no pronto-socorro, que não teve contato, ele não... Olha, eu não sei se teve alguma repercussão interna, mas no dia seguinte veio o reitor falar comigo. Ele veio... Você fez barulho. Fiz barulho. Aí ele sentou comigo, conversou. Aí ele falou assim, ele usa CPAP? Eu falei, usa. Então vamos colocar o dia inteiro, porque vai ajudar bastante na respiração. Outra coisa que eu aprendi. Ali eu já captei que quando ele estivesse ruinzinho em casa, eu poderia colocar o CPAP, porque ele ia reagir melhor. Acho que é bem importante que quando a gente conversa com as mães de pacientes, você vê que elas sabem bastante. Elas conhecem o dia a dia e quando participam de associação, aí que eu vejo que elas têm aquelas trocas e conhecem mais ainda o empoderamento. É o empoderamento. Essa mãe fica empoderada e ela consegue dar alívio para a criança com mais sensatez e com mais propriedade. E a gente acaba aprendendo muito com vocês. A gente aprende muito, né? E assim, Regina, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma, né? Que todo o movimento que você fez, você fala assim, eu não teria a bagagem, né? Mas as mães que estão começando hoje, elas têm a sua bagagem. Tem. Né? Graças a Deus. E vai fazer... E é aquela história de um contínuo de construção, né? Então, imagino que daqui a 30 anos... As pedras fundamentais que você colocou já vai ter um pequeno castelo em cima, né? E daqui a 60, um grande castelo. Então, assim, às vezes você não tinha essa bagagem, mas você está trazendo essa bagagem para as próximas gerações. Eu acho muito importante dividir. Eu sempre achei. Eu nunca fui acumuladora. Às vezes as pessoas falam assim, você é boba, você fica dando informação demais, você podia... ser consultora.
Vender o quê? Eu não posso vender aquilo que eu adquiri, que vai ser benéfico para terceiros. Uhum. Então, me procurou, vai ter a resposta. Se eu tiver a resposta para dar, óbvio, né? Mas eu acho que a gente não tem que acumular nada. Tem que dividir. E sem vocês, uma coisa que eu sempre falo, sem vocês, não seria nada. Porque o que vocês nos ajudam no dia a dia, as associações de paciente, mas falo por mim, gente, eu gosto de estar com vocês e senti muito de ir no congresso agora recente, porque eu aprendo muito onde vocês estão. É uma coisa muito recíproca. Eu aprendo demais e eu só tenho que agradecer. Pessoal, a gente está se aproximando da reta final agora. Eu quero agradecer a presença, né, de vocês duas, principalmente aqui da Regina. Bom, Regina, eu queria que você falasse um pouquinho, se quiser deixar uma mensagem final, até para quem está começando nessa jornada agora que você já passou, falasse um pouquinho onde as pessoas podem te conhecer mais, te encontrar mais, redes sociais, se tiver algum lugar onde as pessoas podem conhecer do IVR, fala um pouquinho. Bom, uma das coisas que eu sempre falo para as famílias, né, é uma mensagem que eu dou. Não desistam. Não saiam do consultório, do ambulatório, com o atestado de óbito do seu filho. Isso não é justo para ele, por mais terrível que seja o prognóstico da doença. O prognóstico do meu era 5 anos, depois passou para 10 anos, hoje ele está com 35, né? E está lá, firme e forte, eu acho que ele vai até me enterrar, né? E tenho muito prazer em acolher, né? Então, quem quiser nos achar, o Instituto Vidas Raras tem o Instagram, que é o @vidasraras. No Facebook é Instituto Vidas Raras. Nós temos o YouTube também, que é Vidas Raras. E meu é o @Regina Próspero. Gente, falo que a minha ficha corrida está toda lá no Google. É só procurar lá no Google também que acha tudo, matérias, tudo que for útil para vocês. E que não acreditem tanto no Google em relação à doença que você está procurando, porque lá tem mais lixo do que luxo. Né? E eu não conheço um pai que não saia de lá com o cabelo arrepiado. Mas depois ele acalma quando ele escuta que a vida é a que vai fazer o sentido. Não aquilo que está escrito e determinado, porque muita coisa vai mudando com o tempo. Sim. Né? E é isso que a gente tem que acreditar. Que a vida existe no dia seguinte também. Independente de. Perfeito. Carol, onde as pessoas te encontram também? Bom, no momento, como residente, me encontro no ambulatório de genética médica. Mas em rede social eu tenho um Instagram. Não trabalho ainda na área, em breve, no futuro, mas por enquanto é só no ambulatório de genética médica e aqui no Genicast. É engraçado, porque a Mari, né, que também é residente, está agora na fase final de formação, ela também não tem ainda o arroba dela. Não tem o arroba ainda. Hoje em dia é uma coisa que é frequente a gente ter, As pessoas, né, procuram mais... Quem é fulano? Vai lá no Instagram. E isso é um perigo também, viu? Isso é um perigo, porque vale a pena aqui lembrar faca de dois gumes. que o ideal é você verificar se a pessoa ela é capacitada para aquilo, não com base no que ela posta nas redes sociais, no número de seguidores, né, no que ela tem de like, mas sim em relação à formação dela. E para você garantir que uma determinada pessoa ela tem uma formação adequada, você precisa olhar se ela tem título de especialista e buscar isso no lugar adequado, né? Exato. Então, Para não cair em conversa de picareta. O que já aconteceu com vários assistidos nossos, tá? Nossa. Infelizmente. Então, inclusive, a gente não dá diagnóstico, mas a gente pode indicar especialistas que estão na região dela, né? Para que ela possa saber quem é que é realmente uma pessoa indicada para atender. Né? Isso a gente pode fazer. Para realmente não cair na mão de oportunistas, né? Porque você chega vulnerável num lugar e você pode ser comido por ele. Sim. Pessoal, finalizando, aqui é Rodrigo Foch. Vocês me encontram no @dr.rodrigofoch. Lembrando que vocês podem encontrar também o Genicast nos agregadores de podcast,
principalmente Spotify, e vocês também podem nos encontrar no YouTube, tá bom? Vocês nos encontram nas redes sociais como genicast.podcast, e lembrando que o Genicast é uma iniciativa apoiada pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM, e pela Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros de Nosso Metabolismo, a SBTIM. Nós nos vemos no próximo episódio e até mais!